A alta do preço do petróleo e de seus derivados e o risco de desabastecimento de combustíveis é um problema do qual o mundo inteiro está sofrendo, inclusive o Brasil. Vamos falar sobre isso. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considere se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Pois a grande inflação global de 2022, que bate recorde de 40 anos nos Estados Unidos, na Europa também, hoje, dia 31 de maio, saiu a leitura de maio da zona do euro e que bateu 8,1%, recorde para a moeda única da região. E a verdade é que um dos grandes fatores por trás desse fenômeno inflacionário é também o choque energético, e aí está incluído o petróleo. Então o meu objetivo com esse vídeo é falar primeiro sobre como esse é um problema, um fenômeno global, não é restrito ao Brasil ou a alguns países em específico. Segundo, como alguns países desenvolvidos podem acabar tomando medidas que agravam o problema, arriscando também desabastecimento nos seus locais, nas suas regiões. E em terceiro lugar, como aqui no Brasil, tentar controlar o preço é a pior de todas as soluções e não temos nenhuma resposta fácil no curto prazo. Primeiro, então, falando sobre o petróleo, a gente fala muito que esse é um problema do petróleo em si, mas a verdade é que não é apenas de petróleo, é também de seus derivados, os óleos combustíveis, como gasolina, como óleo diesel e os demais. Porque não adianta apenas produzir mais petróleo, aumentar a exploração e produção de barril de petróleo, porque o petróleo bruto em si, ele é praticamente inútil. É preciso refiná-lo para transformar em gasolina, óleo diesel e em todos os seus derivados. E esse é um processo químico que demora tempo. E para fazer esse processo em larga escala também é preciso investimento. Então não adianta apenas exigir que a OPEP e a Arábia Saudita que aumente a produção. Se não há capacidade de refino, não vai adiantar muito aumentar a produção de petróleo. E eu quero mostrar uma fala bem curta do ministro de Relações Exteriores da Arábia Saudita, nesse sentido, também no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, que aconteceu na semana passada. É bem curta e depois volta para mim, porque ele fala um pouco do que a gente vai avançar ao longo desse vídeo. Então, vamos lá. There are no significant, as far as we are aware, there's no shortfall of oil. The problem is in refined products, which is something that is more connected to a lack of investment over the last year and a half, 2 years in refining capacity than bringing barrels now to the market. And then there is an issue in the gas markets, and that's something bringing more oil to the market will not address. And most important is that we can't talk about energy with short-termism. We have to understand that in order for us to meet the global growth targets that we have, especially with the pressure we are under, we have to take a holistic approach. That means addressing climate change and the transition towards a new green economy in a way that is reasonable and sensible and that is in accordance with the interests of not just a small number of countries, but the global community. And that means that we have to be sure that while we transition to a renewable future, there is enough energy in the market. The Kingdom has done what it can. I would say that OPEC as a whole has done a lot to make sure that the oil markets are stable in a way that provides enough capital to invest to bring the necessary capacity online in the interim while we all transition to green energy. But unfortunately, there have been others who have called for a complete stop to investment in hydrocarbons in the short term before we are ready for that. A Arábia Saudita, que é dona da gigante mundial de petróleo, a Saudi Aramco, que por sinal está faturando bastante com essa alta do petróleo, está faturando cerca de $1 bilhão por dia. Aqui tem esta matéria da Bloomberg, em março foram $30 bilhões, certamente abril será mais um recorde e maio mais ainda. Mas o ponto do ministro saudita, que ele fala que tem razão, não adianta apenas eles produzirem mais petróleo, e na ótica dele a OPEP já está fazendo o que pode, e o Reino da Arábia Saudita também, não tem muita capacidade ociosa para aumentar a produção, mas a questão é do refino. E é o subinvestimento que houve no setor e que houve uma pressão grande para não se investir mais
em nada de que seja combustível fóssil ou hidrocarbonetos, e agora temos essa situação. E de fato, eu já falei sobre isso em alguns vídeos, até no Follow the Money, fizemos um especial sobre a situação do petróleo e como a pressão ESG e o ativismo ambiental acabou tirando o dinheiro do setor ou desincentivando a investimento em imobilizado, em ampliação da capacidade produtiva, exploração, produção e refino também, e agora estamos colhendo os frutos dessas políticas que foram tomadas lá atrás e que elas também têm um prazo de maturação. Para investir por exemplo, numa fábrica de refino, uma refinaria, isso não demora 2, 3 anos. É um tempo. Talvez, nas melhores estimativas, em 4, 5 anos, uma esteja pronta no momento de tomar a decisão, até planejá-la, passar por todas as licenças, construção e pronta para começar a refinar. Na melhor das hipóteses, e muitas vezes até mais do que isso, talvez uma década. Então não é simplesmente agora aumenta, vamos investir e pronto, já temos capacidade ampliada de refino de petróleo. E eu quero mostrar o gráfico do Tavi Costa, porque esse é muito ilustrativo, onde ele compara o investimento das empresas americanas de petróleo e gás, de exploração e produção, desde lá de 2012 até 2021, onde o nível de preço em 2014 era similar ao que temos em 2022, mas o investimento em ampliação da capacidade lá em 2014 era 3 vezes mais do que agora. Agora é cerca de 50 bilhões, naquela época era cerca de 130, 140 bilhões. Então é claro que isso impacta a produção futura. E esse ativismo que eu comento é interessante notar como não é apenas por conta de agenda ESG, de desincentivo por regulação ou por política pública de alguns países ou pelos acordos de Paris, mas muitas vezes dentro do próprio conselho das empresas, como é o caso da ExxonMobil, onde há um membro do conselho que é ativista e que certamente está tentando influenciar nas decisões da empresa para que se não invista mais ou até se desinvista em combustíveis fósseis. Então, mesmo que haja, imaginem só, mesmo que haja um ambiente propício para investimento por política pública e regulação, o próprio conselho da empresa pode acabar desinvestindo por pressão interna. Então, mas estamos colhendo os frutos dessas decisões. Mas falando então do refino e da produção de petróleo, como são partes separadas, produção e refino, muitas vezes há um descasamento também entre o preço do petróleo e o preço da gasolina. Claro que no longo prazo eles andam juntos, mas com algum problema pontual na cadeia produtiva, a gente pode ver um disparando, que é o que a gente tem agora, onde o preço do petróleo que disparou chegou hoje em $124, o barril Brent. E mostrando o preço da gasolina, aqui no 2022, o petróleo subiu 51%, aqui o petróleo americano, o WTI, até agora, 31 de maio, 51%, enquanto a gasolina subiu bem mais, subiu 74%. Eles andavam praticamente juntos ali até março, mas depois houve um descolamento e agora a gasolina sendo mais pressionada, claro, por conta dessas pressões que são específicas da gasolina. Mas o mesmo está acontecendo com o óleo diesel, que eu já vou colocar aqui na tela para vocês. Mas esse é o cenário, por isso que ocorre muitas vezes diferença de preço entre o petróleo e seus derivados. Agora, claro, existem essas questões estruturais que afetaram a capacidade de investimento de todo o setor no mundo inteiro, mas também houve a guerra, ou está acontecendo a guerra na Ucrânia, e este é um agravante, não tem dúvida nenhuma, porque com as sanções que foram impostas à Rússia, com muitos países querendo se livrar da Rússia e não depender do seu petróleo, isso também está trazendo turbulência para preço, para o fornecimento, para o escoamento da produção de petróleo. Então, o que a gente vê agora é a Europa tentando tomar medidas efetivas para realmente parar de financiar a guerra. Porque se a Rússia segue fornecendo para toda a Europa, ela ainda segue recebendo bilhões de dólares por dia no fornecimento de petróleo e gás natural também. Então a primeira medida agora, efetivamente, que a Europa tomou no dia de ontem, é de colocar um embargo no petróleo russo,
Mas a medida vale apenas para o petróleo russo enviado por navios petroleiros, porque aquele que é fornecido via oleodutos para a Hungria, por exemplo, esse está isento dessa sanção. Claro, foi a concessão da União Europeia à Hungria para conseguirem o bloco todo tomar essa decisão. Então, no curto prazo, claro que vai impactar e já está repercutindo no preço, mas a Europa também tem um problema que não é apenas o petróleo, ela também importa da Rússia todos os óleos combustíveis, como gasolina e também óleo diesel, e a Europa é mais dependente ainda dos Estados Unidos de óleo diesel. Já vou colocar alguns gráficos para ilustrar a matéria. Mas mostrando aqui o preço do óleo diesel, da mesma forma que disparou a gasolina, óleo diesel também disparou em 2022, e mais do que a gasolina. Veja aqui o óleo diesel disparando 76% na Europa e 69% nos Estados Unidos. Então esse é o preço do óleo diesel. Mas como eu disse, a Europa é bem mais dependente de óleo diesel. Olhando aqui a sua demanda por produtos de petróleo, veja que a principal parte aqui é justamente óleo diesel, que é a barra amarela, disparado em primeiro lugar. E alguns países têm uma dependência ainda maior pelo modal rodoviário. Aqui a Alemanha 62% é óleo diesel, França 79%, Espanha 81%. Aqui são dados de 2020, essa é a grande dependência. E aí, claro, das importações de óleo diesel que a Europa faz, praticamente 80% vem da Rússia. Então, mais uma vez para mostrar a dependência da Europa diante de Vladimir Putin. Quando a gente fala dos Estados Unidos, é uma dependência menor do derivado óleo diesel. É principalmente a gasolina, e sendo que uma parte é para transporte e outra parte também é para o uso industrial. E apenas mais um gráfico para mostrar como os Estados Unidos também estão sofrendo com o fornecimento de derivados. Aqui temos os estoques dos 4 grandes, reservas estratégicas de petróleo, gasolina, óleo diesel, combustível de aviação. A linha verde mostrando o ano de 2022 nos menores níveis da última década. Então essa é a situação que os governos dos países desenvolvidos precisam resolver. Felizmente, eles são menos afeitos a controle de preços, porque isso nunca dá certo. Eu vou falar sobre isso no Brasil na última parte do vídeo. Mas algumas medidas estão sendo testadas. O Biden tem pedido para a OPEP aumentar a produção de petróleo, mas apenas isso não é suficiente. Então, uma das iniciativas é de reiniciar refinarias ociosas. A questão é que, com o ambiente de desincentivo a investimento em combustíveis fósseis, e essa tem sido a política da administração Biden desde o início do mandato, o primeiro dia de governo, o Biden suspendeu a operação do oleoduto Keystone nos Estados Unidos. Então é difícil convencer as empresas a investir em projetos de longa duração. Do outro lado do Atlântico, o Reino Unido também acabou de aprovar, isso foi no dia 26 de maio, o chamado Imposto sobre Lucros Exorbitantes, ou Windfall Profit Tax, que eles estavam até resistentes a implementar essa medida, a administração do Boris Johnson, porque sim, é populista e eles sabem que no curto prazo não vai fazer nada, mas acabaram cedendo à pressão da opinião pública e adotaram essa política porque, dado o primeiro trimestre das empresas de energia que tiveram lucros históricos, pelo óbvio, eles querem incentivar as empresas ou obrigá-las a investir mais. E esse é o objetivo desse novo imposto. Mas dentro desse ambiente todo que eu já cansei de comentar, de desincentivo, agenda ativista, ambientalista e ESG, como é que eles vão investir em projetos que vão maturar em 2, 3, 4 ou 5 anos ou mais? É difícil. Então, no curto prazo, não tem muita solução para essa situação. E, claro, a guerra acaba agravando tudo. Agora sim, vamos falar sobre o Brasil, porque a situação que nós temos aqui ela é similar, mas temos um adicional que é a questão da taxa de câmbio. Vou falar no final sobre isso, porque influencia também no preço do petróleo, que é determinado em dólares, assim como gasolina, óleo diesel e demais derivados. E aqui, obviamente, nós temos nosso presidente Bolsonaro,
sempre com uma retórica bastante inflamada, aqui dizendo que a Petrobras pode quebrar o Brasil por aumentos do diesel, e dando a entender que ela cobra o que quiser, quando na verdade ela precisa seguir os preços praticados no mercado internacional. Ela é refém das leis de oferta e demanda que vigoram no mundo inteiro, porque se ela não fizer isso, aí sim nós corremos o risco de desabastecimento. Porque voltando à nossa explicação inicial, uma coisa é a produção de petróleo, e que sim, nós somos praticamente autossuficientes, mas a produção dos derivados, gasolina e óleo diesel, nós não temos essa autossuficiência e precisamos importar. E eu quero terminar então esse vídeo mostrando alguns gráficos para ilustrar essa participação. Aqui temos na matriz energética brasileira, óleo diesel é 40%, gasolina 32%, mas no modal rodoviário, óleo diesel é ainda mais, é 45,2% e gasolina 27,6%. Aqui no caso são dados de 2018, mas mostra a grande importância do óleo diesel. E utilizando os dados da empresa de pesquisa energética, aqui a gente pode ver a produção nacional com a projeção dos próximos 10 anos e como ela é insuficiente para atender a nossa demanda, a linha azul clara, portanto há um déficit que precisa ser coberto via importações. E pelo detalhe aqui do saldo líquido, por cada um dos derivados, óleo diesel é um dos mais deficitários aqui no ano de 2022. E quem é que faz essa importação? Não é apenas a Petrobras, são vários importadores. E quanto maior for a defasagem, maior será o desestímulo para esses importadores. Porque como é que funciona esta política de preços internacionais da Petrobras? Hoje, o que ela cobra, está aqui, a Petrobras, o preço dos combustíveis nas refinarias, é R$ 3,86 da gasolina e o diesel R$ 4,91. Olhando o preço internacional do diesel, neste momento, está aqui muito próximo, R$ 4,98. Então praticamente não há defasagem. No caso da gasolina, aqui eu não tenho o específico que é utilizado, há uma defasagem na ordem de 8 a 10%. E como a gente vê que a gasolina e o óleo diesel oscilam bastante no mercado internacional e eles têm oscilado, quanto maior ficar essa defasagem no mercado doméstico, maior será o desincentivo para os importadores locais. Porque se a Petrobras não reajusta o preço e pratica um preço menor, como é que eles vão concorrer com esse preço? Eles vão ser estimulados a fechar as portas, porque não vão simplesmente ter um prejuízo nessa operação. Então vai reduzir a oferta local via importadores. Ou eles podem passar a comprar diretamente da Petrobras, e a Petrobras importa toda a nossa necessidade nacional. Mas em D0, nem a Petrobras consegue importar tudo isso. Então o que aconteceria seria possivelmente uma quebradeira de importadores e, portanto, redução da oferta doméstica de óleos combustíveis. Justamente o oposto do que o governo gostaria. E a Petrobras não conseguiria, mesmo passado o tempo, importar tudo sem algum custo. E esse custo seria o grande prejuízo, porque se ela subsidia comprando num preço que está vigindo lá fora e cobra um preço menor no nosso mercado, ela vai ter uma perda. E essa perda, dependendo da magnitude, pode ser muito bilionária, que vai ser assumida pelo governo brasileiro, portanto, pagadores de impostos, via déficit fiscal, que logo se traduz em mais inflação. Então, no curto prazo, esse é um problema mundial, não é apenas brasileiro. Nós temos sim o agravante da taxa de câmbio, e esse é outro motivo pelo qual eu sempre defendo uma estabilização de taxa de câmbio, é uma variável a menos no preço dos combustíveis, mas o governo não pode querer interferir na política de preços internacional. E por mais que o Bolsonaro diga que ele não quer fazer isso, todo o seu discurso e ações acabam indo nessa direção. Basta ver as constantes trocas de presidência da empresa. Felizmente, o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, sabe muito bem que controle de preço é a última solução, porque não dá certo. Pior do que um preço alto para o combustível é o combustível que não existe. E é justamente esse o resultado de controles de preço. Então, essa é a situação. Olhando pela ótica da decisão política, seria melhor que o governo adotasse algum tipo de medida assistencialista para a categoria dos caminhoneiros, algum bolsa caminhoneiro, para cobrir esse prejuízo de preços de combustíveis mais elevados, do que tentar interferir com o sistema de preços e gerar uma bagunça completa no setor. Essa seria não a melhor solução, seria a solução menos pior. Hoje, infelizmente, no curto prazo, solução boa nem o Brasil tem, nem o mundo. É um problema global.
Espero que tenham gostado desse vídeo, volto no próximo, todos os links, como sempre, deixarei na descrição. Valeu! Muito bem, compartilhem o vídeo também e se inscrevam, quem está assistindo o vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa chegar na meta de 500 mil, estamos quase lá, valeu!